Podemos assentar em nome de Cristo e vamos seguir com a nossa reunião. Boa noite para você também que está nos assistindo diretamente agora da nossa página no Facebook. Pessoas dentro do estado de Mato Grosso e também fora deles. Eu fico feliz de poder receber a oportunidade de permitir, como pastor eu possa entrar na sua casa hoje e lhe trazer essa palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fique ligado desde agora até o final desse culto ao vivo, que eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor Deus vai operar, e já começou operando aqui, vai operar aí também em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus, pessoal, porque Ele merece toda honra, toda glória e toda majestade. Pessoal, eu confesso para você que eu tinha uma outra palavra no meu coração, que falava um pouquinho a respeito, retratava um pouco a respeito do coração. Olha para o irmão que está ao seu lado e faz essa pergunta para ele: como está o teu coração? Aí a pessoa é perigoso responder: quando eu tinha pastor, estava mais ou menos, agora eu não sei como é que está a situação. Pois é, a palavra que eu queria falar, que eu queria pregar, até porque foi compartilhada com outro pastor amigo meu, e essa palavra falava um pouquinho a respeito do coração. Só que vamos deixar ela para outro dia, porque por mais que eu tinha aquela palavra nas minhas mãos, que era linda, irmão, falo para você que tinha um ensinamento lindo para nós, mas não saia do meu coração a que nós começamos nessa semana, que fala a respeito de como não se enfraquecer no Senhor. Eu achei que eu já tinha terminado por ali, e quando eu fui olhar, porque foi uma insistência do Espírito Santo, ele nos mostrou uma outra parte da palavra que eu ainda não havia trazido para vocês, e eu gostaria de compartilhar ela com você agora, amém, pessoal? O título da mensagem é Como Não Se Enfraquecer no Senhor. Esse é o terceiro culto que nós estamos falando sobre isso. Pastor, mas aonde tudo começa essa palavra? Primeiro começa em Efésios, capítulo 6, no versículo 10, olha o que diz na tela: no demais, irmão meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Uma das coisas que o Senhor Deus sempre nos orienta é que nós realmente somos suscetíveis a se enfraquecer. Nós somos suscetíveis a erros, somos suscetíveis às falhas. Agora não significa que porque somos suscetíveis a essas coisas, que realmente devamos fazer. A Bíblia fala que o dia que eu me sentir fraco em Deus, então a primeira coisa que eu devo fazer é me fortalecer no Senhor. Não adianta você querer se fortalecer naquilo que não te traz resultado positivo nenhum. Nós temos o ensinamento de Deus, quando a Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, se você quer se fortalecer em Deus, então você tem que trazer aquilo que te faz se fortalecer, não enfraquecer. Tem pessoas que a mente, os pensamentos, as palavras, a visão está constantemente em cima do problema, em cima da dificuldade. Garanto que no final do dia você não vai estar fortalecido. Pelo contrário, você vai estar saturado com tudo que você está vivendo. Então eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Diante de Deus eu tenho que olhar para as suas obras. Se você olhar para as Escrituras, nós vamos ver casos difíceis, situações impossíveis, que agindo Deus, operando Deus, ninguém impediu. Então, se eu olho para o poder de Deus, se eu olho para as Escrituras Sagradas, se eu paro para meditar naquilo que o Senhor Deus já nos ensinou através da sua palavra, eu não tenho por que me desanimar diante de um próximo desafio. Talvez você está vivendo um dilema esses últimos dias. Talvez você está passando por uma prova que você não compartilhou com ninguém. Você está passando isso sozinho, só você e Deus. E a gente sabe que se você não se abrir com o Senhor, isso vai te enfraquecer e vai te derrubar. Então nós temos que nos fortalecer em Deus. Nós temos que olhar para as Escrituras. Aquilo que era impossível, aquilo que era improvável, aquilo que nenhuma ciência é capaz de explicar, o nosso Deus operou. O nosso Deus realizou, o nosso Deus fez um milagre. E Ele fará também hoje em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então tudo começa nessa palavra. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e também na força do seu poder. Mas enquanto uns são fortes, se fortalecem a cada dia, outros acabam se enfraquecendo. Mas o que mina essa força de Deus em nós? O que leva embora essa força de dentro da gente? Por que muitas pessoas dizem assim: pastor, há um tempo atrás eu era muito mais resistente. Não era qualquer coisa que me machucava não, pastor. Não era qualquer coisa que me deixava para baixo não. E olha que eu já vivenciei situações que quem estava de fora vendo o que eu estava passando,
muitas vezes dizia da seguinte forma: se eu estivesse na sua pele, eu não aturava esse tipo de coisa, eu não suportaria o que você anda suportando. Então, há um tempo atrás, muitas pessoas eram fortes, há um tempo atrás, muitas pessoas eram decididas, há um tempo atrás, algumas pessoas eram mais determinadas, mas com o passar do tempo, você percebe que a pessoa não tem mais com ela mesma a mesma resistência. Não tem com ela mesma a mesma perseverança, a mesma garra, a mesma determinação. Então, o que tem levado embora essa nossa força? O que tem minado essa nossa coragem? O que tem roubado essa nossa intrepidez? Aí Deus nos deu 3 coisas a princípio. Primeiro, nós estudamos, que foi o de Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 10 até o 20, que fala sobre se esquecer das obras de Deus. Resumindo de uma forma mais clara, o orgulho. Irmão, não deixe o orgulho entrar no teu coração. Lá no livro de Deuteronômio, ali se trata, só vou citar, porque se eu for ler, vai aparecer mais coisas e nós vamos demorar. Então deixa eu já citar. Ali conta quando Deus ele diz assim: quando o Senhor Deus te tirar da terra da servidão e colocar na terra a qual passais a possuir, ali a Bíblia fala que seria uma terra farta, uma terra próspera, uma terra larga. A Bíblia diz que ali teriam casas boas, viveriam do bom e do melhor. E aí o Senhor, no final, dá um conselho: não permita que nenhuma dessas coisas faça com que o seu coração se eleve a ponto de se esquecer do Senhor. Irmão, a gente pode achar que não, mas esse é o tempo que mais as pessoas estão se esquecendo de Deus. Esse é o tempo que mais as pessoas estão se esquecendo do Senhor. Nós, um tempo atrás, quando ainda estávamos vivendo aquele segundo bloqueio de vir à igreja, Deus tocou no meu coração para fazer aquele propósito das 23 horas. Quem lembra daquela oração das 23 horas? Irmão, uma das coisas que eu falava no início daquela oração é que no período que mais deveríamos estar buscando a Deus, era o que menos nós estamos fazendo. E se você aplicar isso para a sua vida hoje, é um quadro que se repete. Pastor, eu estou vivendo quadros críticos de problemas de saúde, o que requer de você se apresentar mais a Deus e buscar mais a Deus, e é menos o que você geralmente faz. E o diabo acaba conseguindo conduzir, o diabo acaba conseguindo enganar a pessoa, dizendo: afinal de contas, você não tem condições de orar. A sua situação requer que outras pessoas orem por você. Isso é bom. É maravilhoso quando você encontra pessoas, irmãos, que vão se colocar entre você e Deus. Isso é maravilhoso quando você encontra pessoas que vão interceder pela tua vida, que vão lutar pela tua vida. Mas e se nesse decorrer você não encontrar ninguém? Ah, pastor, não é possível que a gente não encontre alguém. Bom, o nosso Deus, ele diz que ele passou os olhos sobre toda a terra e não encontrou um que estivesse disponível para se colocar entre a nação e o Senhor. Será que hoje a gente não vai passar a mesma realidade? Você vai ficar esperando das pessoas, vai ficar esperando dos outros, achando que você vai encontrar alguém que vai tomar a sua luta, que vai guerrear a sua guerra, que vai batalhar as suas batalhas, quando na verdade você vai passar batido. Não, peraí, Deus, eu preciso nunca me esquecer do Senhor. Eu não posso deixar que o meu coração se eleve, seja na abundância ou na necessidade, seja na doença ou seja na saúde, seja na tristeza ou até mesmo na alegria. Eu não posso deixar que nenhuma e nem a outra coisa faça com que eu me esqueça das suas obras. Então não se esqueça do Senhor. Meu irmão, se nós estamos aqui, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, pessoal? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E se Ele nos sustentou até aqui, Ele vai continuar nos sustentando até o último dia. E nós vamos viver de vitória em vitória em nome de Jesus. Amém, pessoal? A segunda coisa que a Bíblia nos ensinou na semana passada, que mina, que rouba a nossa força, que rouba a nossa coragem, que rouba a nossa intrepidez, é justamente a desobediência. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: e aí, você é obediente ou desobediente? É claro que nessa hora às vezes a gente vai falar que a gente é obediente, mas Deus conhece o nosso coração, não é verdade? Talvez é por vergonha, por receio, né? É diferente de uma irmã. Tem algumas pessoas que são realmente francas, né? Outras não, alguns pincelam a verdade. Eu me lembro de um caso de uma irmã que na verdade tinha tudo para ser curada, mas não foi curada. E se foi, eu não me lembro mais. Mas no meu ministério era para Deus fazer a obra na vida dela. Ela havia confessado para mim que ela viveu de maneira muito irregular.
na vida. E com isso ela acabou herdando o HIV. Ela se tornou portadora do soro positivo, que é a AIDS. E aí ela falou assim: pastor, eu comecei a vir na igreja, buscar, orar, clamar, e o senhor deve ter percebido que eu sumi. E de fato eu havia percebido. Mas naquele tempo, nós não tínhamos a comunicação que nós temos hoje, que é o WhatsApp, o Facebook, onde as pessoas estão mais entrosadas umas com as outras. Embora o diabo está tentando novamente colocar esse afastamento entre o corpo. A Bíblia fala que Deus ordena onde há união. Deus ordena a bênção aonde há união. E naquele tempo eu não tinha. E eu não vou fazer como a minha sogra, né? Porque a minha sogra, quando ela quer poder me dizer quem é alguém, ela fala assim: pastor, uma irmã pediu oração para o senhor. Eu falei assim: que irmã? Não, aquela irmã que senta lá no fundo, aquela baixinha morena. Irmão, agora me fala, irmão, quantas baixinhas morenas tem na igreja? Né? Então não tem como, tem certas definições. Mesmo que eu chegasse para alguém e dissesse assim: irmão, aquela irmã, ela é assim, é desse jeito, eu não ia conseguir achá-la. Passado algum tempo, eu estava sentado na recepção da igreja, minutos antes de começar o culto, de repente quem aparece é aquela irmã. E ela se aproxima de onde eu estou e fala assim: olha, pastor, eu poderia dar várias desculpas para o senhor. Eu poderia falar que era por causa de problema de saúde, como o senhor já me conhece. Eu poderia falar que era problema de família, ou por causa disso, ou por causa daquilo, de transporte. E eu vou falar uma coisa, eu vou usar os termos que ela usou. Eu não vim, pastor, de sem vergonha mesmo. Esse foi o termo que ela usou. Eu sabia que eu podia vir buscar a Deus, mas eu não vim. E com isso, irmão, roubou a força dela. Aquele dia ela pôde ir até o culto, mas eu acredito que aquele foi o único culto que eu via lá na igreja e nunca mais eu vi. Porque o diabo conseguiu minar a força dela, levar embora aquela perseverança que ela não deveria perder. Então nós falamos sobre a desobediência. Voltando ao assunto da irmã, ela deliberadamente disse: eu estava sendo desobediente. Às vezes nós não somos francos assim. E eu não estou dizendo que você tem que ser assim com as pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ficar sabendo das suas falhas. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que estar tomando conhecimento dos seus erros. Porque dependendo de quem você compartilha a sua fraqueza, aquela pessoa pode ser uma oportunista do diabo para aproveitar da sua fraqueza. Por isso que você tem que aprender a sempre se mostrar forte para todos. E se você tiver uma fraqueza, mostra essa fraqueza para Deus. Porque se tem alguém que nunca vai aproveitar da sua fraqueza, é o Senhor. Agora tem gente não. Tem gente maldosa, irmãos. A Bíblia fala que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então às vezes a gente é desobediente e muitas vezes não assume isso. Então a desobediência é um dos motivos que leva a pessoa a perder a coragem, leva a pessoa a perder a autoridade, leva a pessoa a perder a unção de Deus, leva a pessoa a perder a coroa, ela perde todo o respeito diante de Deus. Então tem até bênçãos que são atribuídas à nossa vida através da obediência. Porém, existem maldições que são acrescentadas sobre a nossa vida devido à nossa desobediência. Então nós temos que abrir os olhos com isso. E a terceira coisa fala a respeito de algo muito sério. E agora eu quero que você redobre a sua atenção para aquilo que o Senhor vai nos ensinar. A nossa palavra de hoje está em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 12. Vamos lá? Eu vou acompanhar pela tela. Diz assim, ó: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais? Eu quero ler um pouquinho antes, deixa eu ver aqui. Eu li um versículo antes, deixa eu pegar aqui. Gênesis, vai ao versículo 11 ou 10, deixa eu ver. Mostra para mim aí. Eu li uma coisa que me chamou a atenção. Não, é aquilo mesmo, versículo 12, deixa lá, vai lá. Gênesis 19, 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro e tuas filhas e as tuas filhas, e todos quanto tem nessa cidade, tira-os para fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Vamos parar aqui e vamos prestar atenção no que Deus ele quis dizer com isso. A Bíblia fala que depois que Ló brigou com os pastores, dividiram, saíram, e a Bíblia fala que Abraão intercedeu por Ló. Ló, então, infelizmente, antes de receber a intercessão de Abraão, ele foi para a terra chamada terra de Sodoma e Gomorra, as campinas do Jordão.
E a Bíblia fala que ele se direcionou para aquele lugar porque aparentemente era uma campina maravilhosa. Era algo que atraía, que convencia, que fazia com que até o coração se inclinasse para lá. E fazendo essa escolha, ele achou e estava convencido que era a melhor da vida dele. Irmão, nunca tome uma decisão, nunca faça uma escolha, nunca mova 1 milímetro dos teus pés, sem que primeiramente você tenha uma certeza de Deus. A Bíblia fala que aquele que semeia na carne também vai colher, que é a corrupção. Tudo que eu fizer, não pastor, eu vou tentar, vai que de repente é o que Deus quer. Não é um meio de Deus trabalhar. Não é um meio de Deus agir. A Bíblia fala que se o meu coração me condena, ali já tem uma resposta do que eu preciso. Suponhamos que eu estou chateado com a pessoa, com a esposa do Renan, é Maiara, né? Aí eu falei, não, eu vou falar umas poucas e boas para Maiara, porque Maiara não pode agir dessa maneira. E de repente eu olho para ela e meu coração constrange. Se eu insistir em fazer aquilo que eu pretendia fazer, eu estou semeando coisas na carne e vou receber a corrupção. Eu vou sofrer o dano daquilo. Eu não vou ajudar ela em qualquer coisa que seja e possa até trazer um rompimento entre ela e eu como pessoa. Então não, eu não posso fazer isso. O mesmo foi Moisés. A Bíblia fala que quando o Senhor deu a ele a palavra de que o Senhor os conduziria a uma terra que mana leite e mel, ele fez uma oração dizendo para Deus o seguinte: Deus, não me permita que eu mova um passo do lugar se a tua presença primeiro não for conosco. Não faça, não tome, não realize escolhas que não venham da direção do Espírito Santo. Consulte a Deus. Às vezes certas escolhas, certas decisões exigem de nós tempo de oração, tempo de consagração, tempo de jejum, separação para a palavra de Deus. Porque se os nossos olhos estiverem turvos, se os nossos olhos estiverem em trevas, a palavra de Deus vai nos iluminar. E aquilo que nós possivelmente faríamos de errado, então agora Deus está nos dando um novo norte, um novo horizonte. As coisas seriam diferentes. A Bíblia fala que eles foram então para essas campinas do Jordão, que mais tarde foi reconhecida como Sodoma e Gomorra, cidades que já eram colocadas no coração de Deus para serem destruídas. E a Bíblia fala que então Abraão intercedeu por ele, clamou a Deus por ele, buscou a Deus por ele, e a Bíblia fala que Deus então enviou um anjo até a casa de Ló. E ali, como nós acabamos de ler, o anjo quis apressá-los a saírem daquele lugar, porque era plano de Deus destruir aquelas cidades. E aí ele continua dizendo, versículo 14: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, pelos seus genros, como zombador aos seus olhos. Ou seja, as pessoas achavam que Ló estava brincando, estava levando a brincadeira. Irmão, nós ouvimos esses últimos dias a respeito de algumas coisas que acontecem na internet, até porque hoje é o nosso momento. E uma das coisas que eu ouvi bastante é que a Bíblia fala que quando Noé profetizou, dizendo que haveria de vir um dilúvio sobre a terra, a Bíblia fala que as pessoas riram e zombaram, acharam que era meramente brincadeira. Mas de repente eles foram tomados por uma chuva forte, que durou 40 dias e 40 noites, resultou num dilúvio, destruindo tudo e limpando a terra. Somente os que se mantiveram dentro da arca é que foram protegidos da destruição. E hoje nós vemos isso se repetir quando a igreja fala que Jesus está voltando e as pessoas levam a brincadeira. Irmão, não é brincadeira. Não é pelo fato de você ter uma vida constante de oração, o fato de você estar sempre vindo à igreja, o fato de você levar consigo um título de cristão, ou crente, ou evangélico, ou qualquer outra coisa, que isso vai lhe garantir passagem direta para o céu. A Bíblia fala que nós vamos prestar contas por tudo que nós temos feito por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Irmão, tem muito cristão vivendo como se Jesus não fosse voltar. É como se todas as profecias bíblicas, é como se todas as palavras de correção de Deus se tornaram fábulas. Não, isso é conversa. Só que esse mesmo pensamento se passaram na mente dos outros que estavam lá atrás.
A Bíblia fala que muitos deles zombaram dizendo: mas aonde está a promessa da vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, da mesma maneira. Meu irmão, acorda, desperta. E às vezes o pior não é isso. O pior é que existem cristãos que têm noção, que sabem que Jesus vai voltar, mas agem e fazem coisas como se não fossem prestar contas diante de Deus. Nada, irmão, absolutamente nada vai passar batido. O que não tem te trazido nenhum tipo de consequência hoje, o que não tem trazido nenhum tipo de julgamento precoce sobre a tua vida hoje, não significa que não trará. Porque lembre bem da parábola do semeador e do joio. A Bíblia, do trigo e do joio. A Bíblia fala que quando o joio foi semeado no meio do trigo, quando logo o homem percebeu que estava joio no meio do trigo, ele disse: vamos cortar tudo. E o Senhor disse: não, para que não aconteça de que o trigo seja também danificado pelo joio. Deixe que ambos cresçam. E aí quando chegar o dia será colhido. E aí um será tirado para a parte e outro será lançado no fogo para ser queimado. Tem coisas que vai acontecer aqui. Tem julgamentos que vão acontecer na nossa vida aqui. Mas tem julgamentos, irmãos, que vai acontecer lá. E enquanto há julgamentos que acontecem na nossa vida aqui, há chance e esperança para poder mudar. Agora, quando o julgamento acontecer lá, não haverá contrito, não haverá choro, não haverá lágrimas que vai mudar ou diferenciar a decisão do nosso Deus. Nós temos que acordar. Muitos cristãos estão vivendo dessa maneira. A Bíblia fala que Ló chegou para os seus futuros genros e disse assim: pessoal, pega o que é de vocês, porque eu tive uma visita de um anjo, e esse anjo veio da parte de Deus dizendo que ele vai destruir tudo que tem nesse lugar. Então, olha, ele me pediu para eu pegar o que era meu e saísse desse lugar. Como vocês pretendem se casar com as minhas filhas, já fazem parte da minha família. Então, junto o que vocês têm e vamos embora. E a Bíblia fala que aos olhos dos seus genros, eles foram tomados como um zombador. Ou seja, ele estava brincando. Irmão, não brinque não. Ore para a sua família, para que os seus familiares não tenham esse mesmo sentimento que os genros de Ló. Que não tem esses mesmos sentimentos, que quando vocês falarem de Jesus, quando você falar da palavra de Deus, quando vocês revelar a eles aquilo que diz as Escrituras, que eles levem aquilo a sério, e não por zombaria, não por brincadeira. A Bíblia fala que nenhum deles levaram a sério. Prossegue, versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com quem? Com quem? Agora vem cá, irmão, vou te fazer uma pergunta. Se Ló já tinha recebido a revelação por inteiro, o que ele estava fazendo lá ainda? O que Ló estava fazendo ali ainda? A Bíblia fala que a mensagem de Deus foi dada a ele um dia antes. E ele já sabia qual seria o desfecho daquela história. O que Ló continuava fazendo exatamente no mesmo lugar? Aí é a hora que começa a nossa mensagem. Existia coisas que faziam com que Jó ficasse apegadas a elas. Existiam coisas ali que Jó estava com dó de despender. Jó estava com dó de abrir mão. Jó estava com dó de deixar para trás. E isso, irmão, é o que tem afundado muita gente. Tem pessoas que não estão aprendendo a se abrir mão de certos apegos. Apegos que futuramente os levarão a uma destruição. E a maioria das vezes esses apegos não são de coisas que podem nos trazer benefícios, mas coisas que podem até nos destruir. Tem gente, irmão, que se apegou a uma raiva tão grande, que por mais que Deus já resolveu toda a situação, por mais que Deus já normalizou toda a situação, às vezes Deus até transformou o mal que tentaram fazer contra ela em bem, mas a pessoa ainda está apegada a uma ira, a um ódio, a uma raiva, o qual você já deveria ter se desprendido há muito tempo. Até porque a Bíblia fala: andar em espírito e não satisfareis a concupiscência do quê? Irmão, o que tem de cristão que vive a flor da pele? O que tem de cristão que está em constante ira, constante raiva? E sabe o que é mais intrigante de tudo isso? Se pelo menos existisse alguma razão, embora não justifique. Amém, pessoal? Embora não justifique. Mas ainda que tivesse alguma razão, na nossa consciência humana, nós até entenderíamos.
a gente até compreenderia. Eu me lembro de uma vez que nós tivemos um dilema com uma pessoa, que quando ela foi repreendida, parte do corpo de obreiro, nós repreendemos a pessoa ficou revoltada de uma maneira tão terrível, que ela se exaltou de uma forma que até a gente se assustou, porque em toda a nossa história de cristão, nós nunca vimos uma pessoa agir daquela maneira. E olha que a repreensão não foi algo assim carnal. E depois, conversando com essa pessoa, falando com essa pessoa, ela começou a desmanchar em choro, começou a desmanchar em lágrimas, e foi aí que ela foi colocar diante de mim o dilema que ela estava vivendo dentro de casa. Então naquela hora, eu, como uma pessoa apaziguadora, como a Bíblia fala que se depender de mim eu tenho que ter paz com todo mundo, eu compreendi o motivo do estouro da ira dela. Ela estava vivendo algo dentro da casa dela, estava debaixo de muita cobrança, estava debaixo de muita exigência, e chegou um dia que ela não aguentou mais. E de repente ela o quê? Estourou. Eu poderia muito bem passar um risco, falar assim, a partir de hoje você não faz mais parte disso. Não, eu soube lidar, eu compreendi. Então existem, aquilo que eu estou tentando te explicar, existem coisas que estão acontecendo que, ainda que houvesse motivo, não seria justificativa. Mas a gente até entenderia o porquê daquela pessoa estar irada, está revoltada, está passando por coisas, está vivendo certas coisas. Mas tem gente, irmão, que está praticamente vivendo e comendo o melhor dessa terra, mas está em constante ira, em constante raiva. Outros abraçaram uma tristeza, sabe? Algumas pessoas, elas pedem oração, e às vezes nem estrutura a pessoa tem para a gente poder falar a verdade de como ela tem que ser dita. Às vezes você quer falar assim, minha irmã, não há oração que vai mudar isso na sua vida. Não há oração que vai mudar isso no teu coração, se você primeiramente não tomar uma decisão. A Bíblia nos ensina lá em Provérbios 4:23, de tudo que você tem que guardar, guarde o quê? Você não tem guardado seu coração. A tristeza tem tido livre acesso no seu coração, ela vai e volta quando bem quiser. Você não coloca limites, você não se anima, você não se alegra, você não faz aquilo que a Bíblia diz, pegar todo o pensamento que é cativo e levá-lo à obediência de Cristo. Não, você deixa. E quando você deixa, eu sempre expliquei, você já tentou pegar uma pessoa que quer ficar no chão? Não tem aquelas crianças que fazem birra, sim ou não? E aí a gente vai tentar pegar ela, não dá um nervoso na gente? Aí você vai tentar pegar a criança, ela solta o corpo assim. Você já passou por isso, sim ou não? Algumas às vezes falam assim, você quer ficar no chão? Então fica. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Quer ficar? Fica. E às vezes você está tentando levantar, e a pessoa está fazendo força para ficar no chão. Tem muita gente assim, irmão, que às vezes a tristeza nem pede para voltar, é ela que chama. Tem pessoas, irmãos, que se adaptou à ira. Tem pessoas que se adaptou à raiva, tem pessoas que se adaptou à tribulação, tem pessoas que não sabem viver em paz. Se não tiver um quê, se não tiver uma contendinha, se não tiver ali uma coisa apimentando as coisas, parece que a pessoa está vivendo uma vida de depressão. Meu Deus, tem que acontecer aqui em casa. Ninguém briga. Que casa horrível é essa que ninguém briga nessa casa? É assim que você fala lá, irmão? Ou será que você fala, poxa pastor, eu oro tanto, porque nem todos que estão lá na minha casa conhecem a Jesus como eu conheço, e às vezes não conhecem a verdade como eu conheço. E enquanto eu me desvio da ira, enquanto eu me desvio da contenda, quando eu me desvio daquilo que pode nos trazer dissensões, parece que eles não entendem isso, e parece que a toda hora eles querem trazer um motivo para ter briga. E enquanto tem pessoas, irmãos, que tem uma casa que o Senhor já operou, tirando toda a contenda de dentro dela, mas parece que para ela tem que ser contenda, porque se adaptou, ou seja, se apegou àquilo que não deveria se apegar. Irmão, Ló não era para mais estar ali. E muitos de nós aqui, irmão, não éramos para estar da forma que nós estamos. Muitos de nós não éramos para estar com a nossa vida espiritual estagnada como nós estamos. Muitos de nós não éramos para estar lamentando como a gente está lamentando. Parece que é moda falar coisas negativas.
Parece que falar coisas negativas vai te fazer se entrosar com as pessoas e você vai ter assunto para falar. Foge disso, irmão. Foge disso, minha irmã. A Bíblia fala que as más conversações possuem o poder de corromper os bons costumes. Você está sempre do lado de pessoas reclamando, que daqui a pouco você se torna também uma pessoa reclamona. Não sei se a palavra é certa. Você fica de lado de uma pessoa constantemente pessimista e daqui a pouco você não consegue ter perspectivas boas da vida. Você não consegue ter um otimismo. Tudo que acontece você está sempre esperando o pior, quando na verdade Deus nos preparou o melhor. Que Jó estava fazendo ali. E o pior é que isso contamina. Porque continua ali, só para você ter ideia. Volta esse versículo de novo, por favor, 14. E ao 14. Isso, 14 de novo. Não, volta. A parte A do 14, isso. Volta mais. Aí, volta mais. Não, para frente. Deixa eu ver. Então, é isso. Deixa eu ver. Continua. É isso. E ao amanhecer os anjos, 14 não, é 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te. Outra coisa que Deus está mandando falar. Se você está esperando ter a mesma situação que Ló, você não vai ter não. Pastor, vai que um dia Deus manda um anjo. Não vai mandar não. Não vai mandar não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que antes o Senhor falava através de sonhos, visões e revelações. Hoje Ele nos fala através do Filho, pela palavra. Então se você está esperando um anjo bater na tua porta. Não, pastor, porque um dia estava de noite atribulada. De repente, pastor, apareceu uma luz dentro do meu quarto e um anjo apareceu. É demônio. O senhor não crê no ministério de anjos? Creio. Não fujo disso. Mas de uma maneira centrada nas Escrituras. A Bíblia fala que o anjo, ele é magnífico em poder. E eles estão aqui para poder corresponder à voz da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, mais nada. Não é minha vontade, não é a sua vontade, não são as minhas crises, não são as suas crises. Não, pastor, Deus vai mandar um anjo, mas o anjo que eu estou falando é um irmão, é uma irmã. Fica esperando, irmão. Fica esperando. Revelação, profecia. E como diz o ditado, tem tanta gente que fica esperando profecia que vai levar a profetada. Vai. Um dia uma irmã enfrentando um problema no casamento, Deus, eu não sei mais o que fazer, manda um servo, manda uma serva, e de repente quem bate na porta, uma irmã. Irmã, eu vim aqui orar com a senhora pelo seu casamento. Oh, glória a Deus, aleluia, que bênção, irmã. E começaram a orar. Daqui a pouco, essa irmã que veio orar pelo casamento dela, começou a sapatear, começou a rodopiar, e de repente lascou. Eis que o Senhor manda te dizer, o marido que tu tens não é teu, é meu. E aí? Obedece o Senhor ou não? E agora? É o Senhor falando. Não, pastor, mas isso aí já é do capeta. Ué, mas você falou que era de Deus. Você falou que era do Senhor. E aí, como é que fica? Pastor, já que ele está mesmo, só o resto mesmo, pode levar. Louvado seja. Livramento, Jesus. Livramento, né? Mas e agora? Como é que fica a história? Obedece ou não, Senhor? Então abre os olhos, irmão. Deus não vai mandar anjo, não. Não espere um toque de um Deus que fala. Não espere um anjo de um Deus que já te falou. É isso que ele está ensinando. O anjo foi e insistiu dizendo, levanta-te, continua. Toma a tua mulher e as tuas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Deus mandou Jó correr e vazar sozinho, ou deu ordem para ele específicas? Qual foi a primeira coisa que Deus mandou ele tomar? A sua esposa. Eu fico vendo, irmão, um bando de homem reclamando de mulher. E às vezes, irmão, a mulher é reflexo das ações dele mesmo. A mulher é um reflexo da própria ação dele mesmo. Não estou aqui tentando... Agora, não adianta vocês rirem para mim não, tá, irmã?
Não adianta vocês, agora, esse pastor é de Deus, esse pastor é de Deus. Porque geralmente todo pastor, ele acaba, né, descendo a lenha nas irmãs. Que as irmãs têm que ser sábias, porque a sábia edifica, a tola que destrói. Agora o senhor não, o senhor já está detonando os homens e passando a mão na cabeça das irmãs. Não estou fazendo nenhuma nem outra coisa. Nenhuma e nenhuma outra coisa. Mas na maioria das vezes é. Porque às vezes, irmão, o homem, ele quer crescer, mas ele quer crescer sozinho. E um reino dividido não subsiste. Homem, você quer crescer? Então faça com que a sua esposa cresça junto contigo. Não deixe ela para trás, não. A Bíblia fala que a primeira coisa que o Senhor disse foi: pega a tua esposa, as tuas filhas e tudo que você tem e vaza. Tudo não, pega a tua esposa, as tuas filhas e saem deste lugar. Sai deste lugar. Tem homem, irmão, que não tem prazer de ver a mulher crescer junto com ele. Quando eu fiz carteira de motorista, eu falei assim, bom, agora eu terminei de pagar a minha carteira, agora eu quero que a minha esposa faça a carteira de motorista. E aí nós fomos lá para os trâmites normais, fizemos tudo que tinha que fazer, ela começou a fazer a aula, né? De repente conseguiu tirar a carteira. Eu acredito que foi na primeira vez que nós viajamos para Cuiabá, não foi? Na primeira vez que nós viajamos para Cuiabá, eu falei para ela, acho que eu falei para ela, eu falei assim, agora pega o volante. Ela, o quê? Ué, mas não, eu estou acostumada só na cidade. Eu não paguei carteira para você dirigir só na cidade, pegar BR também. Porque se amanhã ou depois eu precisar, eu posso contar com você nessa hora. Pastor, mas as mulheres são doidas no volante, pastor. Alguns falam assim, na hora que eu falei assim, teve alguns irmãos que o olho ficou desse tamanho. O senhor está doido, pastor? Não estou doido não, irmão. Eu quero que a minha esposa cresça comigo. Eu quero que a minha esposa esteja à minha altura. Não, pastor, porque o ditado é que atrás de um grande homem tem que ter uma grande... Não, irmão. Atrás de um grande homem tem um monte de mulher querendo nele, ó. A mulher mesmo que vai ajudar a crescê-lo, está do lado. Não está atrás. Está do lado, enfrentando a mesma luta, pagando o mesmo preço, sofrendo as mesmas consequências, dormindo onde tem que dormir, comendo o que tem para comer e crescerem junto. Mas tem uns irmãos que depois que cresce, abandona a família. Depois que cresce, esquece que tem filhos. Depois que cresce, não vê nenhuma qualidade mais na sua esposa. A cegueira do demônio. Deus chegou para Ló e disse, agora pega a tua mulher. Aí depois você pega as tuas filhas. E aí você sai deste lugar. E olha só o que aconteceu mais. Continuemos, versículo 16. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor o quê, pessoal? Misericordioso. Já pensou se Deus não fosse misericordioso? A Bíblia fala que Ló estava demorando, porque ele estava filtrando, vendo que era aquilo que ele tinha de mais valor, o que ele ainda estava apegado. E a Bíblia fala que Deus foi misericordioso, que mandou os anjos pegarem nas mãos dele, da esposa, e arrancá-los daquele lugar. E olha o que aconteceu. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para... E não pares em toda esta campina, e escapa lá para o monte, para que não... Então qual foi a ordem de Deus? Que eles tinham que sair daquele lugar, mas não podiam olhar para... E agora, pegamos uma situação, Deus foi misericordioso com Ló, mas agora quem cometeu o erro foi a esposa de Ló. A ordem era para que eles não olhassem para trás, mas alguma coisa lá atrás... Agora mantinha quem apegada? A esposa de Ló. O que ainda te mantém preso neste mundo, irmão? O que ainda te mantém ligado a um pecado? O que tem te mantido ainda ligado a uma rebeldia? O que tem te mantido ligado a uma desobediência? A Bíblia fala que por ela estar apegada a alguma coisa, a Bíblia não cita especificamente o que é. Talvez até para não se tornar contradição ou questionamento, mas nos deixar de livre-arbítrio examinar a nós mesmos.
A Bíblia fala que ela olhou para trás. E nós já conhecemos o resultado, porque nós não temos mais tempo. O que aconteceu com a esposa de Ló? Converteu-se numa estátua de sal, ou seja, perdeu a vida. Irmão, a única coisa que o Senhor Deus me trouxe aqui nessa manhã, nessa noite para falar foi isso. Cuidado com o que você vem se apegando. Cuidado com aquilo que você tem permitido dominar teu coração. Cuidado com aquilo que você está permitindo dominar seus pensamentos. Não, pastor, é porque agora eu tenho uma visão diferenciada, porque agora eu penso diferente, porque agora eu mudei a minha cabeça, eu não sou mais como antigamente. Triste realidade para você, meu irmão. Triste realidade para você. Eu termino essa fala dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela também é luz para o meu caminho. Aprenda a pegar-se a ela, não às coisas deste mundo. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece. Para a glória de Deus. Fique de pé, pegue nas suas mãos a sua fronha, a fronha que o pastor te entregou durante a semana. Para quem não entendem essa questão da fronha, é um propósito que eu senti no coração. A Bíblia nos ensina, acredito que no Salmo 127, abra para mim por favor, irmão. Salmo 127, só se eu estiver enganado, o Salmo 127, olha o que diz as Escrituras. Diz assim, ó, mais para baixo, versículo 2, deixa eu ver o 2, acho que é o 4 ou 5, isso, é o 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu falava para as pessoas, para você que está nos assistindo, qual o propósito dessa fronha? Porque quando começou a pandemia, existem muitas pessoas que não tinham problemas relacionados ao sono. Mas aí começou toda essa situação, veio a ansiedade, veio a preocupação, e alguns começaram a desenvolver distúrbio do sono. E podemos dizer que é uma porta que o diabo esperava se abrir, para que através dela viesse a trazer várias doenças sobre as pessoas. Hoje tem pessoas que desenvolveram insônias, que falam assim, olha, eu desconheço o significado dessa palavra, porque se tem uma coisa que eu faço, apesar de viver um dia difícil, passar por um dilema, é deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir, porque Deus Ele me sustenta. Mas depois que começou essa situação, tem gente que não conseguiu mais nem se concentrar para o dia a dia. E aí eu senti no coração de entregar essa fronha, aonde a pessoa tira a fronha do travesseiro que geralmente ela usa, coloca a fronha que eu lhe dei consagrada, ela vai depois e coloca a fronha normal da casa dela. Lá, aí você que está nos assistindo do outro lado, você pode fazer o quê? Dentre todas as fronhas, escolha uma, para como se fosse essa aqui, ó. Escolha uma das fronhas, não importa a cor, não tem que ser branco, não, pode ficar tranquilo. Tem que ser uma fronha que você vai destacar dentre as outras. Porque toda quarta-feira que nós orarmos, você vai usá-la como referência na nossa oração. E a nossa oração é que ao colocar uma unção, ela possa deitar a cabeça, repousar, e todos os males cairão por terra em nome de Jesus. Vamos orar agora? Se você não tem, depois nós lhe entregaremos. Feche os seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus, e repita comigo assim: Senhor meu Deus. Diga com mais fé e autoridade, diga: Senhor meu Deus, eu não aceito nada que é do mal sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: Jesus, eu vim aqui para determinar a libertação da minha casa, determinar a libertação da minha família, para determinar a libertação da minha casa. E diga: diabo, vai tirando as suas mãos agora, vai batendo em retirada agora, vai caindo por terra agora,
em nome de Jesus. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Comece a determinar, é hora de você orar. Não fique esperando a minha oração não, meu irmão. Não fique esperando a minha determinação não. Agora é o momento que você ergue a tua voz e determina pela tua casa. Agora é o momento que você ergue a tua voz e comece a determinar pela tua família. E começa a exigir agora a saída de todo mal. Pai, nós entramos agora diante da tua presença. Pai, nós entramos diante de ti nesta noite. E nós queremos agora o teu poder sendo liberado. Nós queremos o teu poder agindo agora. Até porque diz a tua palavra, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então vai desfazendo agora, Pai, a ação de todo mal. Vai desfazendo agora a ação do inimigo. Meu Deus, essa casa que estava debaixo da contenda, da intriga, esta casa que estava debaixo da divisão, da incompatibilidade, meu Deus, eu quero o teu poder operando agora. Meu Deus, eu quero o teu poder agindo agora. Meu Deus, eu quero o teu poder se manifestando agora. Vai quebrando agora a ação do inimigo. Meu Deus, essa casa que estava debaixo de inveja, olho grande, macumbaria, feitiçaria, magia negra, eu ordeno agora, mal, cai por terra agora. É hora de você decretar a liberdade da tua casa. É hora de você decretar a liberdade da tua família. Chama o mal pelo nome agora. Chama o mal pelo nome. Exija que vá embora. Exija que caia por terra agora. Isso, igreja, é momento de você orar. Isso, igreja, é momento de você determinar. Isso, igreja, é momento de você exigir que o mal bata em retirada agora. O demônio que tem colocado o vício das bebidas, o demônio que tem colocado os distúrbios no sono, o diabo que tem trazido a ansiedade, a depressão, a opressão, aquela pessoa que vive em constante opressão, eu repreendo agora. A ira, o ódio, a tristeza não pode mais fazerem parte da tua vida. O ódio, a tristeza, a angústia, a ansiedade não pode fazer mais parte da tua vida. Determina agora, minha irmã. Determina agora, meu irmão. Aquele demônio que trouxe o vício de drogas para dentro da tua casa, exija que esse mal bata em retirada. Não importa se aquela pessoa quer ou não, operando Deus, ninguém impedirá. Basta Deus agir, basta Deus operar. Meu Deus, aquele familiar de coração duro, meu Deus, aquele ente querido de coração duro, meu Deus, aquele familiar de coração duro, começa a transformar agora, começa a restaurar agora, começa a mudar agora. Todo jugo de Satanás, todo jugo do inferno vai sendo agora despedaçado, vai sendo agora destruído, vai sendo agora anulado, vai sendo agora desfeito. Declara a tua libertação, minha irmã. Declara a libertação da tua casa, meu irmão. Declara a libertação da tua família. Não se deixe dominar. Não se deixe dominar pela angústia. Não se deixe dominar pela tristeza. Não se deixe dominar pela ira. Não se deixe dominar pela ansiedade. Seja livre agora. Seja liberto agora. Seja restaurado. Seja transformado em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu amarro agora toda obra do diabo. Diga: Satanás, pega agora tudo o que é seu e saia, vai embora para nunca mais voltar. Levanta essa fronha para o alto. Meu Deus, coloca a unção sobre ela agora. Meu Deus, coloca a virtude sobre ela agora. Meu Deus, coloca sobre ela o teu poder, a sua autoridade. Meu Deus, quando esta pessoa, meu Pai, colocar novamente essa fronha, meu Deus, dentro da casa dela, no travesseiro dela, meu Deus, ela não vai ter mais pesadelos, como ultimamente ela tem tido. Meu Deus, às vezes essa pessoa, ela acorda com o coração acelerado. Muitas vezes essa pessoa acorda, meu Pai, completamente atordoada. Às vezes, meu Pai, ela acorda com medo, achando que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. É como se o marido não fosse voltar, é como se os filhos não fossem voltar. Meu Deus, destrói isso agora, Pai. Meu Deus, traz novamente a confiança. Meu Deus, traz novamente a alegria.
Meu Deus, traz novamente a paz que esta pessoa precisa. Traz novamente, Senhor, a união que esta casa precisa, que esta família precisa, que este lar precisa. Em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus agora e diga: meu Deus, eu te agradeço pelas minhas bênçãos, pelos meus milagres, pelas minhas vitórias, que eu sei que eu vou viver